Daí eu vou falar da Sam, então, na hora que eu for falar, tá? Já iniciei Tá a bom, transmissão. tá bom. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos colegas professores, aos estudantes, educadores, aos integrantes da campanha nacional pelo direito à educação e aos demais participantes. É uma alegria mediar esta mesa e ter vocês aqui com a gente no segundo seminário do Departamento de Planejamento e Administração, do PAD, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O seminário também é uma atividade da Semana de Ação Mundial, da ação 2022, que tem como slogan Compromisso para a Eleição, não corte da educação. A professora Catarina depois vai falar um pouco mais para a gente sobre a ação. No seminário de hoje, cujo eixo se chama Políticas para a Educação Básica no Distrito Federal, Retrocessos e Resistências, trataremos dos temas militarização das escolas e ensino domiciliar. Temos na mesa brilhantes pesquisadores e queridos colegas, a professora Catarina e o professor Francisco Thiago. Quero agradecer muito, gente, a vocês pelo aceite do convite. O meu agradecimento vai em nome da Faculdade de Educação, dos professores, dos técnicos, dos estudantes. E, antes de iniciarmos o seminário, eu vou apresentar brevemente os palestrantes. Eu sei que eles são conhecidos de muitos de vocês. Bom, a professora Catarina de Almeida Santos é professora da Faculdade de Educação, coordenadora do Comitê DF, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ela é pós-doutora pela Unicamp e estudou o tema militarização das escolas no Distrito Federal. Ela também é doutora em Educação pela USP e mestre em Educação pela UFG. A professora Catarina é pedagoga. O professor Francisco Thiago Silva também é professor da Faculdade de Educação, está fazendo pós-doutorado, né, Thiago? Na UFMT. Ele está estudando currículo, formação de professores e saberes docentes. Me corrija se eu estiver equivocada. Tem doutorado e mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. É pedagogo e historiador. Bom, então vocês viram que estamos aí com uma mesa bastante qualificada para tratar de temas tão urgentes e necessários. Bem, gente, antes de passar a palavra para os convidados, eu gostaria de convidá-los a escrever suas perguntas, suas questões, comentários no chat do YouTube. Eu agora passo a palavra para o professor Francisco Thiago Silva e, em seguida, a professora Catarina de Almeida Santos vai falar. Eu vou fechar aqui a minha câmera rapidinho, mas, em seguida, eu volto para continuar com a mediação. Francisca, com você. Boa noite a todas as pessoas nessa sala, pessoal. Obrigado, um prazer enorme. Obrigado, Andréa, pela apresentação generosa, colega de faculdade. Catarina, sempre um prazer estar com você e discutir um tema tão importante que é tão caro para nós. E eu, como colega de vocês aqui, estando na Faculdade de Educação e tendo sido professor da Secretaria de Educação durante 15 anos, sei o quanto isso é caro para nós. Mas uma discussão, no caso a militarização das escolas públicas e a homeschooling, que é uma discussão nacional e eu diria que mundial até, o fenômeno, os dois fenômenos. E me foi incumbido de falar um pouquinho sobre homeschooling. E aí eu vou usar o meu tempo aqui com sabedoria para que a gente tenha um tempo para o debate ao final. Então, quero agradecer aqui demais e estar representando aqui o departamento, o MTC, os dois programas de pós-graduação e o meu grupo de pesquisa. Agradecer aos colegas que estão aí nos assistindo, nos orientando, né? Mas eu preparei uma apresentação bem rápida aqui, viu, Catarina, colegas aqui, e vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente vem pesquisando. Acho que o slide já apareceu aí para todo mundo. Dizer que no meu grupo de pesquisa a gente tem investigado um pouco tanto o fenômeno da militarização quanto da homeschooling e já anunciar para vocês que são políticas ligadas, interligadas a uma perspectiva muito perigosa de gestão e gerenciamento da educação, ligada também a uma perspectiva de governança muito perversa, de desmonte
de tudo aquilo que a gente tem conquistado nas últimas décadas aqui no nosso país, na América Latina como um todo. Trata-se de retiradas de direitos que são históricos, mas, sobretudo, de desmonte da educação pública. E eu escrevi um texto, um artigo em 2019, e ainda quando se falava dos 100 dias do governo federal, que a ideia era, no 100º dia, levar o projeto de lei que, na época, tinha um outro número, que hoje ganhou um outro número, a pandemia trouxe um hiato, uma interrupção disso tudo. E muito se confunde homeschooling com educação domiciliar, né? E a gente precisa dizer que a nossa Constituição Federal, ela dá o direito, em alguns casos já, à educação em casa, mas que o que está sendo discutido hoje, que é muito perverso e cruel, é um desmonte da educação pública. Tá? Então, política de homeschooling no Brasil, contradições e retrocessos. Essa indicação de leitura que eu trago, depois a gente pode colocar no chat aí o link do artigo, foi um dossiê feito no finalzinho de 2019, início de 2020, sobre algumas políticas educacionais, e eu contribuí com esse dossiê a partir do meu campo de pesquisa, que é o campo da formação de professores e professoras e o do currículo. Né? Se há uma perspectiva de aprovação da homeschooling, a gente tem uma política nacional de currículo, que é a BNCC, o meu grande questionamento foi: o que é, ou o que deveria, ou o que deverá ser ensinado em casa? Então, já que há uma confusão teórica, política e epistemológica até das escolas formais sobre o que tem que ser ensinado, avaliemos, então, um ensino domiciliar, uma homeschooling. Então, são esses os questionamentos. Bom, no texto, na reflexão que eu preparei para vocês aqui, eu faço um breve estado do conhecimento sobre o que já foi publicado no Brasil sobre educação domiciliar, e eu já antecipo que são textos muito poucos, muito curtos, uma discussão muito pueril sobre a temática, mas que o percurso do ato de ensinar em casa no Brasil é desde o período colonial, quando a gente tem as primeiras experiências de educação formal à moda europeia. Mas que aqui no Brasil é muito interessante isso, porque a experiência de educar no lar sempre esteve ligada às classes sociais mais ricas. Há um processo de tentativa de formar as, abre aspas, elites coloniais. Então, isso é uma informação importante. E eu discuto também quem são e o que pensam os entusiastas dessa homeschooling. Até o termo estrangeirado, ou no inglês, diz muito, porque o modelo de homeschooling que é tentado trazer aqui no Brasil compactua muito com o modelo estadunidense. E lá o público é outro. Né? As ideias reflexivas iniciais para a gente pensar são 4 pontos aqui. O primeiro, a natureza e o público que consome e desenvolve o ensino domiciliar fora do Brasil é completamente diferente da nossa realidade. Isso é um ponto importante. As ideias neoliberais, neoconservadoras e de cunho populistas autoritárias sustentam a maior parte dos argumentos dos entusiastas da proposta. Então vejam que desde o desmonte da democracia brasileira, lá nos idos do questionamento das eleições de 2014, passando pelo resultado do impeachment de 2016 e as últimas eleições de 2018, esse grupo neoconservador que se aglutina em torno de um projeto político de desmonte da educação pública gira em torno do que nós temos chamado no campo da educação de uma paranoia em torno de uma suposta doutrinação esquerdista dentro da educação brasileira, como se isso estivesse em curso. É em cima desse argumento principal e da descaracterização de um suposto fracasso escolar que paira o argumento da homeschooling. E até, de certa forma, também da militarização também. Catarina vai falar mais disso. Como se a escola pública tivesse fracassado. E a gente precisa dizer que a escola pública não fracassou. O que existe é uma tentativa de uma narrativa de dizer, de reafirmar que a escola pública fracassou. E aí também já trazendo um pouco da discussão que o pessoal da antropologia faz, e que estuda também sociologia da educação, e nós da pedagogia também da educação, que o lar, a casa, a família não é suficiente para a socialização secundária. O que as famílias, as instituições religiosas conseguem fazer, a rua, o barzinho, enfim, os outros lugares, é o que nós chamamos de socialização primária. Isso sim, mas o espaço da opinião contrária, do contraditório, da convivência com a diversidade só ocorre nos espaços formais de educação. Outra coisa, a gente precisa estabelecer constante diálogo com esses grupos, por mais que isso pareça difícil. Pela valorização da escolaridade gratuita, que na verdade nem é gratuita, esse termo eu pego muito dos autores que discutem isso, têm discutido isso aqui no Brasil e na América Latina, porque é preciso dizer que escola, universidade, não é gratuita, é pública.
Tem uma diferença muito grande, porque é em cima desse argumento que muitos quiseram discutir recentemente uma mensalidade para a universidade, né? Então, isso é muito importante. Aí, vamos lá. Falar que ensinar em casa no Brasil acontece desde o período jesuítico, né? Esse ensino doméstico no período pombalino era somente ao que se chamou de elite colonial. E até, olha só, gente, do século XVI até o período da ditadura militar, agora no século XX, você não tem menção regulamentar nenhuma sobre o ensino domiciliar no país. Né? Veja que eu não estou falando de homeschooling no termo político homeschooling, mas de ensino domiciliar, educar em casa. Agora veja, e não é coincidência. Após o impeachment de 2016, as eleições de 2018 surgiram, pipocaram no país entidades como a Aliança Nacional para a Proteção à Liberdade de Incluir e Aprender, a chamada AMPLIA, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, e essa ANED ela foi criada, na verdade, em 2010. Só que ela teve um boom, cresceu, de tentar organizar esses movimentos nacionais, né, em defesa por esse ensino domiciliar. Né? E aí você tem membros filiados a vários partidos políticos, sobretudo partidos de centro e de direita, e alguns grupos empresariais muito interessados em aprovar essa PL da homeschooling, porque, veja, uma vez que o projeto da homeschooling é aprovado, várias editoras vão lucrar com isso, com essa política. E aí muitos defendem até de forma bélica essa homeschooling. Fora do nosso país, a mais famosa associação é essa estadunidense, chamada Homeschool Legacy Defense Association. Essa associação lá nos Estados Unidos é muito grande, é gigantesca, né? Mas muito parecida com o que se tenta fazer aqui no país. Né? São ideias conservadoras, principalmente no solo estadunidense, ligadas a iniciativas de movimentos religiosos cristãos protestantes. Né? E quais são os motivos, as justificativas em defesa da educação domiciliar? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Educação supostamente mais qualificada, coisa que não estaria acontecendo na educação pública. Problemas relacionados à fé da família que estaria sendo desrespeitada no espaço público de ensino formal. Violência excessiva, o bullying e doutrinação ideológica dentro das escolas. Agora, esses movimentos cristãos em favor do ensino domiciliar, a gente tem influenciado sujeitos implicados com as políticas educacionais do nosso país. É só perceber quem foram os últimos ministros da educação do governo federal atual. Né? Agora, pelo mundo, como é que está essa situação e a relação caótica e política de nosso país? Veja, os Estados Unidos, em sua maioria, quem defende são grupos cristãos e conservadores, como eu falei. Existe até esse termo, é muito usado no campo do currículo para homeschooling lá, chamado emburrecimento programado. Ou seja, eles defendem que a escola tem promovido lá nos Estados Unidos um emburrecimento programado e até um grupo tem defendido uma desescolarização total da sociedade. E eu me preocupo muito, enquanto formador de professores e professoras, que tem essa ideia da desescolarização dos cursos de licenciatura tem se feito presente nos nossos planos de ensino, nos nossos projetos pedagógicos. E toda vez que a escola desaparece dos cursos de licenciatura, a gente abre precedente para esse tipo de política que quer cada vez mais despovoar a escola pública. Isso é a realidade norte-americana. Agora, tem um detalhe importante. A política da homeschooling, na maioria dos condados estadunidenses, ela tem um limite de tempo para acontecer. Por exemplo, lá só é permitido por 4 ou 5 anos em algumas regiões, em outras só no que é equivalente ao ensino fundamental. Isso ainda não está muito esclarecido aqui no país, no Brasil, não está muito didatizado. Na Europa, a homeschooling na Europa, ela surge em mais de um século, mas o motivo é o clima. E o tempo que forçaram o surgimento secular da Roma, mas é no outro contexto. Países onde você tem clima adverso, nevasca, onde os estudantes ficam 6 meses sem ver a cara do sol, você tem a necessidade de ter a formação para homeschooling. Né? Tem todos os condicionantes para isso. Não é o caso do Brasil, né? Que tem um clima tropical. Agora, no Brasil, a motivação é ideológica e chega a ser paranoica, de combate a essas supostas doutrinações esquerdistas, socialistas e comunistas. Veja isso. A gente, e eu provoco mais, né? A gente está findando a gestão federal atual e nós não temos um principal, uma proposta concreta pública para a educação desse país. O Plano Nacional de Educação está aí. Quais as metas foram cumpridas? Quais? É o que a gente está questionando. Muitos problemas internos do Ministério da Educação,
fatos recentes que estão acontecendo para a gente questionar, e a prioridade do governo tem sido aprovar homeschooling, tem sido discutir outras questões. Então, a gente precisa repensar muita coisa. Agora, eu quero dizer para vocês que a gente precisa entender quem são e o que pensam esses entusiastas brasileiros da homeschooling. Né? Essa modernização conservadora que tem origem nos Estados Unidos da América, e aí é o que eu falo, ó, escola sem partido, BNCC, militarização de escola pública, homeschooling, não são políticas inocentes e não isoladas. Não são isoladas, elas têm ligadura com esses líderes que têm 4 frentes sociais importantes. Eu trabalho isso no artigo, que são os neoliberais, neoconservadores, os chamados populistas autoritários e essa chamada nova classe média brasileira. Tá? Agora, essa nova direita brasileira, ela chega a ser paranoica e rancorosa na construção de uma narrativa comunista socialista que pretende tomar o poder. Veja isso. E isso convence boa parte do eleitorado brasileiro, né? Dos usos e abusos da judicialização quando lhes convém. Veja isso. Essas pessoas representam os neoliberais e os neoconservadores. Ainda tem mais, o autoritarismo social quando é necessário. Ou seja, a democracia ao uso próprio e pessoal quando é extremamente necessário. Olha só, gente. Os pais ou responsáveis que optaram pela educação... Ah, não, gente, eu acho que o slide deu uma pulada. Não sei o que houve aqui, mas vou seguir o que eu estou aqui, tá? Olha só. E aí, aqui, a matéria da lei, tá? Eu não sei por que ficou assim, mas vamos lá. Alguns pontos a serem considerados. Aqui no Brasil, o projeto de lei, né? Os pais ou responsáveis que optarem por essa educação domiciliar, eles vão manter registro periódico das atividades pedagógicas dos estudantes. Aonde? Numa plataforma? Alguém vai lucrar com isso. Veja só. Vai ter um órgão do MEC para supervisão dessa educação domiciliar? Os estudantes vão ser submetidos a avaliações anuais realizadas pelo MEC para obter certificação. Veja isso. Se o desempenho for insatisfatório, quem é que vai dizer que é satisfatório ou não? Haverá a aplicação de uma prova de recuperação. Os pais, e o tema é esse, recuperação, só para vocês terem uma ideia. Os pais se responsabilizarão a garantir um ensino baseado nas diretrizes nacionais curriculares para cada etapa ou modalidade. As famílias perderão o direito de oferecer educação domiciliar caso o estudante seja reprovado em 2 anos consecutivos nas avaliações anuais. Isso são só alguns pontos que a gente pensou do projeto de lei, para vocês irem pensando aí comigo. E o mais importante, qual é a formação necessária para aqueles ou aquelas que irão ministrar ou serem responsáveis por esse ensino em casa? Porque, veja, estar ou ser graduado, ou ter formação adequada, não significa que você se torna profissional do ensino. Porque é carreira, ou deveria ser carreira. Pensar mais um pouco, ó. A proposta que era 2401 em 2019, não tem apoio da maior parte da população brasileira. O Datafolha e outros órgãos trouxeram números, isso agora mês de abril, maio. De 8 a cada 10 brasileiros rejeitam o ensino domiciliar. E aí eu suspeito que são os impactos ainda do ensino remoto causado pela pandemia. Porque os pais se depararam com uma responsabilidade muito grande, que é garantir a educação formal para os seus filhos, para as suas filhas, sem ter a formação didático-pedagógica, que só deveria ser garantido em cursos de licenciatura. É a formação profissional adequada para isso. A educação perde em qualidade e verbas que podem ficar ainda mais escassas. Imagine que tem que ter uma estrutura. O próprio projeto de lei demanda estrutura e tem que ter financiamento para isso. Somos um país ainda que não garantimos universalização da educação básica para estar pensando nessa modalidade. E tem questões jurídicas, ó. O próprio projeto de lei fere o ECA e a Constituição de 88, porque elimina a punição prevista no Código Penal brasileiro como crime de abandono intelectual, a detenção de 15 dias a 1 mês. Abre-se um precedente para que as famílias não mantenham as crianças na escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque junto com o projeto de lei da homeschooling, tem um projeto de lei para tentar mudar o ECA também, viu? Para retirar essa cláusula pertinente do abandono intelectual. E também há riscos de a médio e a longo prazo caminharmos para terceirização e privatização, porque o Estado passa a direcionar parte das verbas para as famílias, que em tese terão de poder aquisitivo maior, né? Assim, o perfil de famílias que demandam a educação domiciliar homeschooling não são famílias de classe popular. E aí a verba pública para a escola pública fica mais escassa do que já está. Também há o risco de abrir precedente para enfraquecer o combate aos casos de violência e exploração infantil, muito frequentemente identificados aonde? No ambiente escolar. Esse é um outro ponto que as pessoas fazem no discute. Daí eu já falei que o lá não é suficiente para a socialização secundária, e a gente ainda se pergunta, né? E o estatuto teórico, epistemológico, profissional do magistério vai para onde? Porque há uma imprescindibilidade da formação profissional para o exercício da função.
Quem é que vai lucrar com essa aprovação? A gente não atingiu 100% dos brasileiros e brasileiras em idade escolar obrigatória. São só alguns pontos para a gente pensar. Matéria da PL. Aí é aquilo que eu já trouxe e estou ainda insistindo com vocês, tá? Olha só alguns pontos importantes. Não vou trazer todos, não, né? Se vai haver um órgão do MEC responsável pela supervisão da educação domiciliar, esse órgão vai estar ligado a uma instituição formal de ensino? Ela vai ser pública? Ela vai ser parceria público-privada? Quem é que vai dizer se o desempenho é satisfatório ou não? Essas são questões, assim, básicas para a gente começar a pensar. Agora, longe de encerrar essas discussões, para a gente ir para as tessituras finais. Vou ser bem objetivo aqui. A escola, gente, é óbvio que ela não é o único espaço socializador do conhecimento. Nenhum local privilegiado para esse socorro. Mas em sociedades tão desiguais como a nossa e díspares, com índices sociais, assim, gritantes de desigualdade, a defesa pela escolarização obrigatória, gratuita, na verdade, obrigatória e gratuita, como a nossa, pública, é essencial. Claro que a escola tem fragilidades, tem limites, mas para a classe trabalhadora, que ainda tem na escola pública, talvez uma das poucas esperanças de emancipação, defender a escola pública ainda é fundamental. E não se trata apenas de dizer, mas nós estamos querendo, alguns entusiastas da homeschooling usam esse argumento. A gente só quer garantir mais uma modalidade de educação. Veja, a Constituição e o próprio ECA já garante, em alguns casos, como algumas enfermidades, a gravidez, os estudantes terem o direito ao acesso à educação formal em casa. O que se defende, o que está por trás desse projeto da homeschooling, retirada de verba pública destinada para a escola pública para esse fim. É só olhar quais são os grupos que estão por trás, os partidos que estão por trás da homeschooling. Aqueles mesmos grupos que foram responsáveis pela aprovação da BNCC. Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Todos pela Educação, os inimigos da escola, aquele monte de banco privado. Caracterizamos os grupos reacionários influenciados pelo movimento cristão de educação clássica, que eu não estou discutindo cristianismo nem fé, mas a apropriação interesseira das doutrinas da fé com o uso partidário, político-partidário. Tá? Na maioria, eles representam setores da sociedade ligados a instituições religiosas cristãs e a movimentos neoliberais e neoconservadores, e de forte adesão a esse movimento de populismo autoritário. Né? Aí, os 4 últimos pontos aqui para fechar mesmo e passar a palavra para a minha colega, Catarina, é o seguinte. As famílias que consomem a homeschooling nos Estados Unidos, que é o modelo copiado do nosso projeto de lei, dos entusiastas do governo federal, pelo menos um membro da família de classe média alta, elevada nos Estados Unidos, tem formação na educação superior. Qual é a nossa realidade? Se a gente pegar os censos do IBGE, os dados de quem pesquisa a faixa etária das famílias brasileiras e a formação acadêmica, vai ver que em torno de 30% no máximo, com muito esforço, a gente tem um membro da família que tem educação superior. Educação superior não é sinônimo de formação na educação, então a gente já tem problemas por aí, tá? As ideias neoliberais, neoconservadoras de cunho populista sustentam a maior parte dos argumentos, então tem alguma coisa errada por aí. O lá não é suficiente para essa socialização secundária e mais. O argumento de que não há espaço para a diversidade de opiniões e que os estudantes estariam recebendo apenas um tipo de formação na escola é um tiro no pé dos defensores da homeschooling, porque os estudantes, ao receber a perspectiva de educação familiar, da família, que professa normalmente uma fé e que tem uma ideologia partidária, cai exatamente nesse mesmo argumento. Os estudantes em idade escolar, recebendo a educação domiciliar no lar, passam a não ter a oportunidade de ter espaço de fala do contraditório, da diversidade e da diferença. Tá? E, por fim, gente, abrir espaço para o contraditório, para a diversidade, para a diferença, para a discussão, para que a gente não fique só nos pares. É preciso discutir esse tema, inclusive, com aqueles que defendem essa temática. Por mais difícil que isso possa parecer, ok? Porque essa é uma discussão para a educação e da educação. Ok? Vou parar por aqui, então, para não me alongar mais. É isso. Obrigado. Será que a nossa mediadora vai entrar ou eu já mergulho de cara assim, no processo? Não sei, Kate. A gente faz o que der, não tem problema não, né? Boa noite a todas as pessoas. Francisco Thiago, gente, mas eu sempre chamo ele de Thiago, não adianta. Muito obrigada, você aceitou tão prontamente o nosso convite para essa atividade.
Então, eu queria agradecer muito por você ter participado, você aí é um parceiro, ter aceitado, né? Você aí é um parceiro super importante da Faculdade de Educação, é alguém que esteve na rede, dialoga com a rede, que é o que a gente mais faz nesse processo. Chegou a nossa mediadora. Gente, desculpa, o meu áudio está com problema. Então, eu queria agradecer muito por você ter... Então, fica tranquila, Déia, que eu entro aqui, tá bom? Ter aceitado, né? Você aí é um parceiro. Obrigada, Catarina. Então, eu queria exatamente continuar aqui agradecendo, primeiro agradecer a Andréia por estar mediando essa mesa, né? Esse seminário, esse debate, ou seja lá o que a gente possa chamar, o nome é o que menos importa. E aí você é esse parceiro importante, dialogando exatamente com o sistema de ensino, esse debate fazendo essa ligação entre a universidade e o sistema de ensino, que para nós, eu acho que para a gente aí é muito importante, é fundamental, né? Também olhando para o campo da política, olhando aí o que está acontecendo nos espaços legislativos, que também é uma outra questão super importante. Na universidade, a gente tem muito mais hábito de fazer análise daquilo que foi aprovado, do que fazer o debate, intervir no processo de aprovação, porque eu acho, ou de não aprovação, o que eu acho que é um defeito seríssimo que nós temos, né, e que a gente precisa olhar para isso. Então, eu queria muito te agradecer. Agradecer a todas as pessoas que estão participando, agradecer a comissão que organiza esse seminário, a professora Ana Maria, a professora Ana Sheila, a professora Andréia, agradecer ao Departamento de Planejamento, a Faculdade de Educação, a Universidade de Brasília e, sobretudo, o Decanato de Extensão, dizer que essa é uma atividade que faz parte do projeto UNB 60 anos, o conjunto de seminários que nós desenvolvemos é para pensar a educação básica e superior e o papel da universidade nesse processo. E essa atividade faz parte desse nosso esforço de estar sempre articulando o campo dos espaços legislativos, do espaço executivo, da universidade, da rede de ensino, e também que essa é uma atividade que compõe a Semana de Ação Mundial. Nós inserimos essa atividade na Semana de Ação Mundial, que começou no dia 20, ela vai do dia 20 ao dia 27, né? Até o dia 27 nós temos atividades no país inteiro, o país inteiro está debatendo a questão da educação, mas lembrando que a gente vai continuar lutando, como sempre lutamos antes. A Semana de Ação Mundial, para quem não conhece, é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países, né? Desde o ano de 2003. E qual é o grande objetivo da Semana de Ação Mundial? É exatamente informar e engajar a população em prol do direito à educação de diferentes maneiras, né? De 2003 até 2021, nós estamos agora em 2022 com mais uma etapa da semana. A semana já mobilizou mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Sendo cerca de 2 milhões de pessoas apenas no Brasil. A ação brasileira, né, a Semana de Ação Mundial no Brasil, ela é desenvolvida pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual muito de nós aqui fazemos parte da rede, e as instituições que integram a campanha, mais de 200 instituições aí integram a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e desde 2014 a ação foi dedicada ao monitoramento da implementação do Plano Nacional de Educação, e o Thiago, inclusive, fez referência. Na segunda-feira, aí na terça, segunda no Senado e terça na Câmara, a campanha apresentou, na verdade, o monitoramento da meta, mostrando aí como o plano tá paralisado, como nós não cumprimos o Plano Nacional de Educação, e a gente precisa continuar lutando pelo plano, inclusive planejando o próximo plano, debatendo o próximo plano, que está logo ali, né, até 2024, né? Então, a gente está nesse monitoramento da implementação do Plano Nacional de Educação, previsto aí na Lei 13.005 de 2014, né, o plano é aquele, digamos que assim, né, é o nosso planejamento para mudar a fotografia da realidade da educação no país, com as suas 20 metas, mais 200 estratégias.
Então, é muito importante que a gente olhe bastante para essa questão do plano, e ele é o principal caminho para que toda a população brasileira possa ter acesso a uma educação de qualidade. É um plano sistêmico da creche à universidade, né? Então, é importante que todos nós nos engajemos. Então, no dia 23, agora, gente, amanhã nós teremos, inclusive, uma audiência na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nós vamos debater as questões da educação específica do Distrito Federal, porque a campanha ela tem representação em todas as unidades da federação, e a SAM a gente vai desenvolvendo atividades nas diferentes unidades. O tema da SAM desse ano, a Andréia já falou, né? E está sendo desenvolvido, inclusive, com a rede de ativistas do Malala, né? Da Malala. E o tema é exatamente isso, a questão das eleições, da educação nas eleições de 2022, não corte da educação, e nós vamos fazendo os recortes, né? Não cortar da educação significa garantir as condições para que a gente garanta o direito à educação de qualidade. E aí, nas unidades da federação, a gente vai fazendo esses debates e fazendo recortes a partir daquela localidade. Então, nós inserimos, esse é um tema, né? O homeschooling, a educação domiciliar, ela foi aprovada na Câmara Legislativa, já tem ação judicial sobre isso, inclusive hoje à tarde a gente teve aí com o Fórum Distrital de Educação uma reunião com os 2 promotores que estão na Proeduc, que felizmente vem mudando completamente o rumo do que a Proeduc fez nos últimos anos aqui no Distrito Federal. A Proeduc é a promotoria específica dentro do Ministério Público que cuida da educação. Nós debatemos essas questões e as ações em torno da judicialização ou da revogação, inclusive, né, desse projeto de lei que foi aprovado no Distrito Federal, que foi aprovado na Câmara Legislativa também, na Assembleia Legislativa, na Câmara, né, Legislativa, e agora está no Senado. A gente pretende também barrar esse projeto no Senado, para que a gente não tenha essa modalidade no país. Nós vamos discutir a militarização, é outra questão do país inteiro, mas a gente trouxe aqui para o Distrito Federal por conta dessas questões, e na audiência de amanhã, a gente vai pegar aí a questão dos cenários, investimentos, condições de oferta e permanência para garantia do direito à educação aqui no Distrito Federal. Então, a audiência vai ser no plenário da Câmara Legislativa amanhã às 10 horas, mas também será transmitida pelo YouTube, pelo canal da Câmara Legislativa. Então, contamos aí com todo mundo reforçando e participando da semana. Então, hoje, aqui no Distrito Federal, é a nossa primeira atividade oficial local da SAM. E aí trouxemos esse tema, inserimos esse tema pegamos um tema que já estava previsto mais para adiante, dentro do conjunto dos seminários da UNB 60 anos, trouxemos para agora, para contextualizar na Semana de Ação Mundial. A gente vai ter outras atividades em escolas, o Fórum Distrital de Educação Infantil também vai desenvolver atividades da SAM. Então, a gente tem um conjunto de atividades aí nessa semana e pós essa semana, em relação à Semana de Ação Mundial. E os nossos seminários vão até dezembro, né? Então, julho a gente tem outro debate, em agosto a gente vai debater a questão das ações afirmativas e os 10 anos da lei de cotas, vamos debater o aniversário do Darcy Ribeiro, sobre o Darcy Ribeiro no mês de aniversário, que é outubro do Darcy Ribeiro. Então, a gente vai ter aí um conjunto de atividades e que todos que estão aqui nos acompanhando poderão continuar. São atividades de extensão, então tem certificação, basta que as pessoas se inscrevam na atividade e no final do seminário receberão os certificados das minhas atividades, né, correspondente a 4 horas para cada atividade. O Thiago já trouxe aí, ou o Francisco Thiago, né, Thiago? Mas não tem um jeito, eu estou te chamando de Thiago. Já trouxe aí em relação à questão da educação domiciliar. E aí a gente vai trazer uma outra irmãzinha gêmea, dentro da lógica conservadora, Thiago. Eu sempre digo, quando eu estou debatendo conservadorismo, muitas vezes quando a gente fala conservadorismo, no senso comum fica aquela questão da ética moral religiosa. A gente está debatendo conservadorismo no sentido de uma lógica de uma sociedade que quer conservar as estruturas no mundo, mas vamos pegar aqui no país, que é uma estrutura racista, patriarcal, machista, né?
E não por um acaso esses projetos todos combatem, na verdade, que a escola possa funcionar enquanto escola e como instituição que vai aí garantir o direito à educação e que possa debater democraticamente as questões que dizem respeito à educação. Então, quando a gente está falando de homeschooling, que inclusive é o impedimento de que a criança participe, de que o jovem participe da escola, a gente sabe o quanto a escola tem sido espaço, inclusive de identificação e de denúncia de muitas das mazelas que nós temos na nossa sociedade. Então, quando o Tiago fala assim, olha, a educação domiciliar é impedir muitas coisas dentro da escola. E é, inclusive, uma forma de que o Estado se desobrigue de garantir o direito à educação. E quando a gente está falando de direito à educação, está falando de um direito à educação para desenvolver plenamente o sujeito, que requer, inclusive, a convivência com as diferenças, a convivência com o outro, essa formação mais ampla, essa convivência mais ampla no seu desenvolvimento. Então, quando a gente pega projetos como Escola Sem Partido, que na verdade é escola de partido único, né? Homeschooling, ou a militarização, esses projetos todos estão dentro do mesmo, fazem parte do mesmo combo, né? E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, a militarização, a gente vai fazer um recorte muito rápido aqui, porque não dá para falar da militarização de forma ampla, né? Porque a gente gastaria aqui muito tempo, então vamos pegar aqui do Distrito Federal. O processo de militarização das escolas, e quando a gente está falando de militarização, a gente não está falando das escolas militares, ou seja, das escolas das corporações, embora elas mereçam e devam ser estudadas e debatidas, nós estamos falando das escolas públicas, né, civis, em que, por ordem ou por vontade, articulação política da área de segurança, interesse dos gestores, sejam prefeitos, governadores ou do governo federal, tem as suas gestões repassadas para as diferentes forças, majoritariamente para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, mas também depois do PECIM a gente tem aí repasse para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha. A gente vai ter estados em que a gente tem esse repasse para a Polícia, para a PRF, né, para a Polícia Rodoviária Federal e até para as guardas metropolitanas. Então, estamos rifando as nossas escolas. Aqui no Distrito Federal, o processo de militarização das escolas, ele começou exatamente em 2019. Em janeiro de 2019, foi uma das primeiras ações do governo ibanês, que estava ali juntinho também com o governo Bolsonaro, né, e militarizou nas férias escolares 4 escolas em 4 regiões administrativas diferentes, Sobradinho, na Estrutural, Ceilândia e Recanto das Emas. Nas férias de julho, né, anunciou a militarização de mais 6 unidades escolares e a gente entrou em todo esse debate, fez todo um debate, se discutiu que precisava ter debate na escola. Esse debate não foi garantido. Nas escolas em que o debate, que garantimos os debates, inclusive a militarização não passou a partir da votação da comunidade. E aqui é importante fazer um parênteses. A comunidade não pode... O fato da comunidade participar da votação não torna legal o processo de militarização. A gente precisa entender que a comunidade ela não é legislativa. Nós não temos base legal, nenhuma lei nacional nesse país, nem a Constituição, Lei de Diretriz e Base, nenhuma lei infraconstitucional prever a presença da polícia na escola fazendo a gestão da escola. O processo de militarização tem sido repasse da gestão pedagógica administrativa e o que eles chamam de gestão disciplinar para a polícia militar, ou para as polícias, para as forças. Em alguns lugares é só a gestão disciplinar, e o só aqui é tudo, é quase tudo, né? Porque onde a polícia define, a gente vai ver aqui os casos do Distrito Federal, onde a polícia está, os civis tem muito pouca possibilidade de ação, né? Eu vou ter outros estados como Goiás e Amazonas, que toda a gestão fica por conta da polícia. Nós vamos ter, no caso dos municípios, a lógica de implantação nessas escolas da metodologia dos colégios da Polícia Militar, seja lá o que isso signifique. Quer dizer, na verdade, significa pedagogia do quartel imperando na escola. Então, no Distrito Federal, esse processo se deu.
E aí eu fiz o parênteses que o fato da comunidade participar não torna o processo legal, mas mesmo onde a comunidade decidiu que não teria a militarização, o governador não aceitou, né? Teve todo um conjunto de embates aí nesse processo. E a partir de então, como 2019 foi um ano em que esse processo estava começando ali, essa implementação, no ano seguinte, em 2001, nós tivemos o processo de... Em 2001, nós tivemos a pandemia, 2020 nós tivemos a pandemia e 2021 emendou. No final de 2021, esse processo foi ficando mais complexo, né? Para resumir a história, hoje nós temos 17 unidades educacionais militarizadas no Distrito Federal. O que acontece? A Proeduc, lá em 2019, os promotores que estavam à frente da Proeduc, inclusive deram um parecer, dizendo que não feria a gestão democrática militarizar as escolas. A Proeduc, hoje, os promotores, temos 2 novos promotores na Proeduc, que já revogou essa nota técnica, já emitiu outra nota técnica, mostrando como militarizar fere a lei de gestão democrática do Distrito Federal, né? E já emitiu, né, outros documentos, questionamentos à secretaria, inclusive porque, com o argumento de garantir disciplina e segurança e acabar a violência na escola, todas as escolas militarizadas aumentaram e muito os casos de violência no interior dessas escolas. Então, elas não só não resolveram a questão, né? Quer dizer, assim, a presença da polícia não só resolveu as questões que a militarização, em tese, né, queria resolver, como piorou o processo. Então, casos de violência nessas escolas aumentou muito depois da militarização. Eu acho que todo mundo, né, que mora aqui no Distrito Federal acompanhou na imprensa os casos, tudo que aconteceu no SED 1 da estrutural, o processo como se deu lá, né, toda a tentativa de impedir a liberdade pedagógica dos estudantes quando eles fizeram o mural na Semana da Consciência Negra, ou no mês da Consciência Negra, no novembro passado, tudo que aconteceu na escola. Esse ano o problema continuou na escola, não só lá, mas eu vou pegar aqui o caso da estrutural, que é um caso bem emblemático, né? Esse ano isso continuou. Nesse processo, a Secretaria da Educação exonerou a vice-diretora, que era quem estava do lado dos estudantes, enfrentando a lógica da militarização. Exonerou a vice-diretora, a professora Luciana, abriu um PAD contra a vice-diretora, a suspendeu durante 30 dias, né, nesse processo. Os estudantes saíram em defesa da vice-diretora e, nesse processo, circulou, e todo mundo deve ter acompanhado, aquele conjunto de vídeos com ameaças seríssimas dos policiais aos estudantes. E o Ministério Público entrou pediu para mudar toda o comando que estava dentro da escola, ordenou que mudasse todo o comando. O novo comando entrou e a violência continuou, né? Porque a gente viu depois disso spray de pimenta contra os estudantes lá na estrutural. Eu não sei se muita gente, se todos acompanharam, mas algumas pessoas devem acompanhar um post do comandante que estava na escola da estrutural. Ele disse e ele estava colocando como grande sucesso da sua atuação, ele estava 50 dias na escola, e nesses 50 dias ele tinha emitido 2.400 FOs. O que são FOs? A FO é na linguagem da polícia. Na nossa linguagem da escola, FO são as advertências que eles emitem para os estudantes. Ele tinha chamado mais de 100 pais para conversar, tinha mandado não sei quantos estudantes para o SOI, para a Delegacia da Criança e do Adolescente, e esse era o resumo do sucesso da atuação. Muitas pessoas falavam assim, mas como é que isso é sucesso pedagógico? Eu falei, para a nossa pedagogia não, mas para a pedagogia do quartel é sucesso absoluto. Está tudo certo dentro da lógica da pedagogia do quartel. E aí vocês podem pensar, nossa, esses estudantes eram todos virados no moe de coentro, né? Porque você imagina, se eu pegar todas as escolas do Distrito Federal, nesse primeiro semestre, possivelmente a gente não tem 2.400 advertências. Uma escola em 50 dias, o que dá em média 50
advertência por dia, emitiu 2.400. O que acontece quando você militariza a escola? Literalmente, para dentro da escola, inclusive, essa não é uma figura de linguagem que eu utilizo. Eu tenho uma entrevista do comandante das escolas militarizada no Distrito Federal que ele usa exatamente esse termo. Ele falou, olha, quando a escola é militarizada, a gente traz para a escola a pedagogia do quartel. E isso faz com que a escola melhore. E aí o que acontece? Ao militarizar, os militares querem que a escola seja quartel, que os estudantes se comportem como soldados. Só que eles não são soldados e a escola não é quartel. E a partir disso começa a advertência. Então você vai ter advertência porque o corte do cabelo não está ok, que o corte que eles estabelecem não está ok, porque o tom, a tonalidade da calça jeans não está ok, porque o tênis utilizado não está ok. Então todos esses elementos, ou todos esses detalhes, como no quartel os soldados precisam estar com a farda direitinho, o cabelo, tudo dentro dos conformes, eles querem que os estudantes estejam da mesma forma. Primeiro, os estudantes, né, como aqui no Distrito Federal a Secretaria de Educação não doou uniforme da polícia para os estudantes, que também passam a utilizar, quando militarizado, o uniforme da polícia, se estabeleceu que seria calça jeans e camisa branca. Só que o jeans tem que ter uma cor específica. Se não tiver essa cor, o estudante vai levar uma advertência. Então, o conjunto das advertências que os estudantes levam é por isso. Se vocês pegarem os documentos que fundamentam a militarização do Distrito Federal, vocês vão ver lá que parte do pressuposto que todo estudante é um infrator de primeira, ninguém na escola vai ter a pontuação máxima que eles estabelecem, então você já começa com pontuação menor e toda falta você vai diminuindo essa pontuação. E o que são as faltas? Peguem lá o manual do aluno, manual de fardamento, que vocês vão ver o que são as faltas. Então, se o aluno correr, tem falta. Se ele sentar no chão, se ele não fizer a formação adequada, isso é falta. Se ele não bater continência, é falta. Se ele tiver álbum de figurinha, é falta. Se ele fizer manifestação de carinho, é falta. Então, e as faltas elas são leves, médias e graves. As leves podem se tornar médias e se tornarem graves se houver reincidência da mesma falta. A falta máxima nesse processo é o que eles chamam de transferência educativa. Transferência educativa é um nome bonito para a expulsão do estudante da escola. E a justificativa que eles dão para a transferência educativa é para proteger física e psicologicamente o estudante. Então, se a nossa escola tem sido espaço de proteção e de denúncia contra as violências para a criança e do adolescente, essa escola está dizendo que para que o estudante tenha segurança física e psicológica, ele vai ser transferido da escola. Os estudantes que não se adequarem ao projeto, assim como os professores, têm direito a sair das suas escolas. E o argumento utilizado, inclusive por diretores pedagógicos dessas escolas, temos várias escolas. Essa aqui é uma escola que tem regra. Quem não quiser cumprir essa regra que a polícia impõe, que mude de escola. Isso é democracia. Então, a polícia chega, traz as suas regras. Quem não quiser, saia da escola, vá para outro lugar, porque é democrático que esse processo aconteça. Então, são esses elementos que estão caracterizando a militarização do Distrito Federal. Eu vou tentar ver se eu consigo, inclusive, projetar aqui um detalhe, gente, que eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Acho que eu não tô habilitada para fazer a projeção. Ai, meu Deus. Não. Mas deixa, eu falo aqui os dados, não são muitos dados, mas eu queria trazer alguns elementos da última escola que foi militarizada no Distrito Federal, que a gente teve um diálogo muito forte com os dois promotores, que os promotores estão atuando muito fortemente nessas escolas, porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma lei de gestão democrática no Distrito Federal. Essa lei vai definir quem é a comunidade escolar e que vota, inclusive, em todos os projetos da escola. Então, a Lei 4.751, que é de fevereiro de 2012, vai dizer, por exemplo, no seu artigo 3º, que para os efeitos dessa lei, especialmente no que tange
A habilitação como eleitores entende-se por comunidade escolar das escolas públicas conforme sua tipologia. Aí vai trazer lá os famílias, né, professores, técnicos administrativos, comunidade escolar, e vai dizer que os estudantes matriculados em instituições, na instituição educacional da rede pública, com idade mínima de 13 anos e frequência superior a 50% das aulas no bimestre anterior. Isso significa que os processos de votação na escola, a comunidade vota e os estudantes votam a partir dos 13 anos. O CELAM, que é o CF1 ali do Lago Norte, ele mandou um bilhete chamou uma assembleia, para a tal assembleia em que a comunidade vota para o processo de militarização das escolas. O CELAM tem em torno de 900 alunos, né? O que dá, se a gente pensar aí, 2 responsáveis, pelo menos, para cada estudante, a gente tem aí o dobro disso, mais os profissionais de educação. Então, a gente vai ter aí, fácil, né, mais de 2.000 pessoas, né, cerca de 3.000 pessoas envolvidas nessa comunidade, que compõem essa comunidade escolar. E a equipe gestora chamou a assembleia e colocou que os pais ou responsáveis com RG, professores e servidores e estudantes a partir de 16 anos. Sequer respeitou a lei. E aí, inclusive, a gestão diz que os pais disseram que os alunos não podiam votar. Olha, o voto é um direito fundamental do cidadão. O outro não diz se eu posso ou não votar. Está na nossa Constituição, está no artigo 5º da nossa Constituição. É uma questão que, inclusive, eu não posso mexer por emenda constitucional, né? Então, o voto é um direito da pessoa, do cidadão, e ninguém pode dizer se eu posso votar ou não. Se a lei de gestão democrática desse sistema de ensino diz que o estudante, a partir de 13 anos, pode votar, não é o pai que define se o estudante vai votar ou não, porque ele é um eleitor garantido por lei. E aí, gente, como é que nós estamos militarizando as escolas? Quando se fala que essa gestão está participando, nós temos uma quantidade ínfima de pessoas participando nessas comunidades. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo, e esses dados eu posso publicizar, na Assembleia do CELAM, que aconteceu no dia 4 de junho de 2022, tivemos um total de 111 votos a favor, 16 votos contra, 2 abstenções, 5 votos nulos e 1 voto em branco. Se eu somar isso aqui, dá menos de 250 votantes, dá menos de 150 votantes numa comunidade que tem 3.000 votantes, né, eleitores possíveis. Bom, e aí, se a gente olhar, ou seja, os estudantes não votaram aqui, né? Votaram alguns pais, pouquíssimos pais, e os profissionais da educação da escola, nem todos, inclusive. E aí os professores que estavam lá fazendo o debate, tentando dizer que tinha que ter debate na comunidade escolar, a polícia foi lá nas reuniões públicas da escola, né, na eletiva. Eles tentaram que eu pudesse participar da reunião de planejamento dos professores. A gestão da escola não permitiu que eu participasse do debate lá e fizesse debate com a comunidade. E aí os professores fizeram uma enquete entre os estudantes para saber o que eles achavam daquele processo. E aí vou trazer aqui algumas perguntas respondidas pelos estudantes. Aí uma pergunta vai dizer assim, eu vou trazer por ano, inclusive. Como você se sentiria com a presença constante da polícia militar na escola? O 6º ano respondeu, 67 estudantes do 6º ano responderam, né, do 6º ano responderam. 21% disseram que era indiferente, 16% não soube opinar, 18% se sentiu mais seguro e 43% diz que se sentiria intimidados. No 7º ano, 20% diz que era indiferente, 19% não soube opinar, 28% se sentiu mais seguro e 31% se sentia intimidado. No 8º ano,
o percentual de quem se sente intimidado foi de 29%, de indiferente 24%, mais seguro 19% e não soube opinar 27%. No nono ano, 40% se sente intimidado, 62 respondentes do nono ano se sentiam intimidados, 22% não soube opinar e 35% se sentiu mais seguro. Quando uma outra questão perguntado você é favorável que o CELAM seja militarizado? 72% dos estudantes do sexto ano, num total de 65 respostas, disse não. 10,8% disse sim. 16% disse talvez. E isso sem ter nenhum debate de esclarecimento o que significaria, qual seria o papel da polícia na escola. No sétimo ano, 65,7% disse não, 20,9% disse sim, 9% não soube opinar. No oitavo ano, 50% disse não, 22% disse talvez, 27% não soube opinar e um percentual pequeno disse que não sabia, né? 27% disse talvez, né? 22% disse sim e um percentual bem pequeno disse que não sabia opinar. No nono ano, em relação a essa questão, 67,7% de 62 respondentes disse não, 19,4% disse sim, 9,7% disse talvez e um percentual bem pequeno disse que não sabia opinar, né? Então, eu trouxe esses dados aqui para que a gente pense qual é o cenário em que nós estamos militarizando as escolas no Distrito Federal, quais os desdobramentos disso. Eu não trouxe aqui, não daria tempo, das questões legais. Nós temos no Brasil hoje em torno de 600 escolas militarizadas, aquilo de dado que a gente pode computar, né? Porque muitos municípios militarizam as escolas e não está publicizado. Então, aquilo que a gente pode levantar, né? Nós temos notas técnicas e pareceres contrários de vários ministérios públicos. Eu tenho participado de muitas reuniões com os ministérios públicos, né, de vários estados. A gente teve aí o estado de... Esse processo expandiu muito depois da criação da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militar, que depois se tornou uma diretoria de política de escola cívico-militar, do programa do governo federal, depois com a criação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares em setembro de 2019. Então, se deu muito. Essa expansão que se deu não necessariamente via escola que adere ao PSIM, mas, sobretudo, depois que entrou na agenda nacional, esse processo expandiu significativamente. Então, a gente tem várias... Nós conseguimos barrar, por meio de debates com a comunidade, Ministério Público, Conselhos Municipais de Educação, a militarização de algumas escolas no país. O Ministério Público de São Paulo já impediu 2 escolas de serem militarizadas, né? Então, a gente está aí nesse movimento, mas é um tema seríssimo e perigoso, né? Como o Tiago disse. É sempre bom lembrar do documento dos militares, né? Que eles lançaram aí o projeto de nação dos militares que foi lançado aí e que eles falam como se estiveram em 2035, em que não se fala em privatizar o SUS, cobrar mensalidade nas universidades é o grande avanço que eles apontam. A questão neoliberal, e não é uma análise, eles falam, né, textualmente da política neoliberal que é importante ser implementada no Brasil. Em nenhum momento se fala em combater as regalias que os militares têm, ninguém fala em privatizar o Hospital das Forças Armadas, que é financiado por verba pública e que, inclusive, na pandemia não pôde ser utilizado para o combate à pandemia. Ninguém fala de acabar com as escolas militares do Exército, por exemplo, que são financiadas com verba pública, com uma outra infraestrutura, com outro valor aluno-ano, para filhos ou dependentes dos militares. Então, essas questões, aquilo que é regalia dos militares, a gente não mexe. O que a gente está fazendo? E é sempre bom lembrar, a escola militar não é para rico, a escola militarizada não é para rico e nem para pobre. Pobre a polícia mata,
rico não vai querer seus filhos em escolas militarizadas, ao contrário, vão querer as escolas mais modernas, mais livres, né? A escola militarizada está ali, né? Quando a gente olha para aquelas que já estão, está ali numa classe média que não está conseguindo pagar a escola privada, né? O público da escola muda depois da sua militarização, então muitas vezes a comunidade que acha que vai voltar na militarização da escola para garantir segurança, para garantir disciplina, para garantir melhoria da qualidade da educação, nem sequer pode permanecer nessa escola. Então, são alguns elementos, eu sei que eu já passei do horário, né? Já gastei mais tempo do que devia, mas enfim, a gente está aqui para debater. A Andréa que lute para controlar nós dois, né, Thiago? Gente, muitíssimo obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? O meu áudio deu problema, mas agora eu acho que eu consegui resolver. Então, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a Catarina e ao Thiago pelas palestras extremamente necessárias, com muitas questões que nos inquietam e que esbarram exatamente na negação do direito à educação. Antes de eu ler a pergunta, inclusive eu também tenho aqui duas questões para vocês, eu vou ler aqui alguns comentários do chat. A professora Shirleyde diz o seguinte: excelente tema, professores maravilhosos. A Leilane diz o seguinte: muito bem dito, professor, querem romantizar o homeschooling e enfraquecer a escola. Deixa eu ver aqui quem mais fez comentário. O Thiago Brunassi disse o seguinte: gente, não tinha visto esse cabelo lindo da Catarina. Thiago, eu concordo com você, tá lindo esse cabelo. Ana Maria, professora Ana Maria, diz o seguinte: boa noite, excelente discussão. E a professora Cristina Helena, também do PAD, diz o seguinte: debate relevante e fundamental. Parabéns pela iniciativa da Semana de Ação Mundial na Faculdade de Educação da UNB. A Leilane diz mais uma coisa: que legal, todos os temas são excelentes e pertinentes. E aí a Raquel faz um comentário, Catarina, quando você está apresentando, falando da fala aí do comandante, que chama pedagogia do quartel, e ela diz, ele chama isso de sucesso, virou delegacia, a escola virou delegacia. E a Leilane faz dois comentários, que depois eu vou retomar esses comentários, para que vocês possam se manifestar. A Pimentel disse o seguinte: parabéns, debate muito rico, informativo e crítico, necessário para avançarmos na democratização da educação. Bom, gente, se vocês tiverem pergunta, coloquem no chat para a gente aqui passar as perguntas para os nossos colegas. Então, a Leilane fez a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui. A Leilane fez a seguinte pergunta: Thiago, professor, quem decidiria o que seria ensinado? E aí, eu vou aproveitar aqui a fala da Leilane e vou fazer duas perguntas, Thiago. Uma para você e outra para a Catarina. Nessa narrativa intensa de desconstrução da escola pública, gratuita, laica e de qualidade, como é que o homeschooling, de certo modo, ele ataca o direito à educação, fragiliza o direito à educação? E, Catarina, em que medida, para você falar um pouquinho mais, em que medida a militarização, ela fere a lei de gestão democrática, para a gente ampliar aí o nosso diálogo? Bom, vou eu primeiro então, né? Por ordem aqui. Bom, parabenizar a Catarina pela fala, como sempre, a Andréa pela mediação impecável. Nunca tinha feito mesa com a Andréa, acho que nem com a Catarina, talvez. A pandemia trouxe um hiato para nós, né? Assim, estar com vocês do PAD, conosco, né, da FE como um todo, é sempre bom, fortalece o diálogo e o debate. Antes de responder as perguntas, né, fazer um adendo aqui sobre a temática da militarização que nos é tão cara, né, Catarina? Quando eu orientei a dissertação da professora Edna Mara, que gerou um livro pela editora Dialética, Militarização dos Currículos das Escolas Públicas do DF, Catarina tocou num ponto fundamental: diferenciar a escola militarizada da escola militar, porque se compra uma ideia muito equivocada, e a Catarina foi cirúrgica. A escola militar, no modelo Dom Pedro I e II, que é para formar e tentou se formar a elite brasileira, para atender os filhos, e que tem um processo seletivo para o ingresso nessa escola, é um projeto específico.
que é diferente de você demarcar um território na periferia das grandes cidades brasileiras para atender por meio desse processo nada democrático, e quando a Catarina traz o fato ocorrido, os FOs, e que são transformados nas antigas e mais atuais do que nunca advertências, para punir os estudantes e deslegitimizar a autoridade intelectual dos professores. Quando a Edna Mara faz essa investigação no mestrado, eu oriento ela, é uma das primeiras dissertações, pesquisas acadêmicas no Brasil, a dialogar, a fazer o diálogo da militarização com o campo do currículo, a gente encontra umas questões, e aí dialoga até com a primeira pergunta aqui provocativa, muito boa, que a Andréa fez, que aliás, a Leilane fez, primeiro depois eu entro na da Andréa, né? Quem decide quem deve ser ensinado? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros do campo do currículo. Quem determina o que tem que ser ensinado, historicamente, foram os novos ricos que se apropriaram do conceito de escola pública afrancesada. Esse modelo de escola pública dualista, o escolar, que os burgueses, abre aspas, franceses, determinaram para aquela elite que os cercaram e que promoveram a escolarização dos seus, e pasmem. Quando os franceses formam o conceito de escola para os seus, e eles retomam a ideia da escola domiciliar com o tutor, resgatando a ideia da Idade Média, é para manter o controle da elite, mas no modelo medieval. Para os estudantes da escola pública instituir e transformar o antigo súdito em cidadão, é destinado a prédios públicos precários. Tá passando uma sirene aqui, olha que legal, né? Retomando, matando a saudade do ensino remoto. Mas os prédios públicos franceses distantes dos grandes centros, era essa a escola pública, sabe? Aí, voltando na militarização, só para encerrar esse pedacinho aqui, quando a Edna Mara, que hoje é mestre em educação da escola pública aqui da Ceilândia, inclusive investiga, faz um estudo de caso na escola pública da Ceilândia, uma das 4 primeiras a serem militarizadas, a gente escuta os absurdos, sabe? Primeiro, a gestão queria mudar o título, que não era para ser escola militarizada, queriam dar outro título, e a gente bateu o pé e manteve. A gente desenvolveu uma nota técnica muito interessante, que foi no mestrado profissional ainda, né? E outra coisa, a Edna faz um estudo, gente, sobre os editais da PM e do bombeiro para constatar o desvio de função, porque não há nada que os habilite para exercer a função pedagógica para estar nas escolas, trazendo isso. Uma fala que nos chama a atenção, os professores, principalmente os da área de humanas, dizendo, não me sinto à vontade para dar aula. A professora de história, como é que eu vou dar aula de ditadura militar com um monte de policial militar passando na minha porta? Então, só para vocês terem a ideia do que vocês vão encontrar, por exemplo, no livro da Edna, né, que eu orientei e faço prefácio. Mas vamos lá, voltando aqui, né? Leilane diz, quem é que decide quem deve ser ensinado no homeschooling? Olha, segundo o projeto de lei, serão seguidas as diretrizes e as normas do currículo nacional vigente, que no caso é a BNCC. Mas veja, até na educação formal, ou seja, nas escolas públicas e privadas, nós temos problemas em realizar o chamado currículo modelado, que é o currículo fruto do sistema curricular derivado do currículo prescrito. O que é o currículo prescrito? O currículo oficial, que em âmbito nacional é a BNCC, as diretrizes dos PCNs, que não morreram, estão só adormecidos. Mas, numa realidade de homeschooling, quem tem autonomia para dizer o que tem que ser ensinado são os responsáveis, os tutores legais desses estudantes. Aí dá ruim. Aí dá ruim, sabe por quê? Nós não temos ainda noção, abre aspas, claras, de quem é que vão elaborar, por exemplo, os testes e as avaliações e baseados em quais direitos de aprendizagens. Então, veja, eu estou falando aqui de OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Quando você modifica o currículo, a didática e a avaliação caminham juntos. Então, a homeschooling traz implicações para isso. E aí, nesse sentido, dialogo já tentando responder a pergunta da Andréia, né? Como é que a homeschooling fragiliza a educação como direito público? Ela fragiliza porque ela expropria a autonomia intelectual dos professores e das professoras. Ela fere o direito à criança de frequentar a escola pública, sobretudo, que 85%, 90% das pessoas que frequentam a educação formal nesse país, a escola pública, é a classe trabalhadora. Quando você tem que tirar, ou retirar, ou desviar, quando eu falo desviar, somatizar a verba e tirar o foco da verba que seria para a escola pública, imagine. Aí vão dizer, não, mas é um percentual pequeno que vai fazer adesão à homeschooling numa eventual aprovação. Mas veja, ou a família ou 10 que fizerem adesão vão ter que ter uma plataforma, vão ter que ter controle do departamento do MEC, mal dá conta de gerenciar com qualidade as nossas escolas num país que é continental.
Então, são vários desses pontos que ferem a educação pública e fragilizam a educação pública. Esse é o problema, um dos principais, ok? Obrigada, professor Tiago. Catarina, eu tenho aqui 2 comentários no chat que eu vou ler para você, porque daí você talvez comente junto com a pergunta que eu compartilhei com você. É a fala da Leilane. Ela diz o seguinte: o CEF 407 de Samambaia foi militarizado, mesmo com o não aceite da comunidade. Esse fato causou a saída do então secretário Rafael Parente. Por fim, os bombeiros assumiram os aspectos disciplinares. E ela comenta uma outra questão. Não houve nenhuma alteração ou melhoria dos aspectos da escolarização dos estudantes, e a escola continua com casos de violência. Então, eu vou passar a palavra para você. Depois eu faço a leitura dos outros comentários que estão no chat. Obrigada, Andréia. O Tiago já falou assim, né? Uma mediação impecável, ela é toda elegante. Ao contrário de mim, que sou essa coisa espalhafatosa, ela é toda elegante, né? Mas é assim. Por isso que a gente é amiga, né? Porque ela faz a elegância e eu espalhafatoso. Então, Liliane, o que acontece, né? Na verdade, assim, quando eu fiz o pós-doc, eu produzi 2 artigos resultados do pós-doc, e num deles, que a gente pega bem essa questão ambos os artigos foram, né, debatendo essa questão no Distrito Federal, um que foi publicado na revista Educação e Sociedade e o outro um capítulo de livro, e que conta um pouco desse processo, desse embate nessas escolas. Porque o que acontece? Nós tivemos 2 escolas que nessa votação a não militarização ganhou. O Gisno, que fica aqui na W3 Norte, e a escola que a Geslane foi que falou, Dé? Foi a Leilane. Que a Leilane falou, que a Leilane trouxe, né? Que é o CEF de Samambaia, o 407. No Gisno, o diretor... Foi interessante porque a gente teve um debate no Simpro, quando o governo do Distrito Federal anunciou na imprensa que militarizaria mais esse conjunto de escola em julho de 2019, teve um debate no Simpro que eu fui curiosa, de pesquisadora, curiosa e tal, e fui parar na mesa para debater com o povo, né? E aí foi muito interessante porque a postura da gestão da escola é decisiva nesse processo. Mas é decisiva mesmo. Só para vocês terem uma ideia, tem todo um assédio ao processo de militarização. O Distrito Federal está dizendo, né, que vai militarizar as escolas da periferia, as escolas com baixo índice disso, com aquela coisa toda. Mesmo que eu pegue... Primeiro que eu não acho que essas escolas que a gente esteja militarizando sejam tão periféricas assim. Segundo, que mesmo as escolas mais periféricas, se pega sempre aquela que está no melhor prédio, que acabou de ser reformado, pode fazer um levantamento, todas elas. Tem prédio novo, foi reformado, bonito. Se eu pego o SED 1 da estrutural, aquele prédio que teve tanta luta para ter uma escola ali, é um prédio lindo do SED 1 da estrutural. A de Ceilândia é um prédio novo. O CELAM foi reformado ano passado. Então, eles vão escolhendo que escola que realmente será entregue por isso. E tem todo um assédio. A gestão, o que tem feito? Ou tem articulado com os professores e aí vota. Às vezes um turno é favorável, o outro não, e a gestão diz, não vou dividir a escola, e aí nem abre a audiência pública. Outras escolas passam por cima de todo o debate e abre a audiência pública. Quando abre a audiência pública, gente, dificilmente não será militarizado, porque não se faz debate. Não há debate sobre o que é aquilo, sobre qual é o papel que a polícia tem, o que ela vai fazer lá. Então, na hora da votação, primeiro, aparece pouquíssima gente, só aquelas pessoas que querem voltar no processo, praticamente. Né? E não tendo debate, a comunidade... não só não tem debate, se vende uma ideia mentirosa da coisa, que ali vai garantir mais segurança, vai isso, que a polícia vai estar lá só para garantir a disciplina e a segurança, aquela coisa toda. Né? Então, ninguém discute que se não tem segurança na escola, é porque a polícia, em tese, falhou no papel dela de garantir segurança no bairro, na localidade. O papel dela, ela foi criada para isso. Né? Então,
embora eu discorde que polícia e segurança, sobretudo aqui no Brasil, são antônimos e não sinônimos, mas ela foi criada para isso, essa é a função dela. Então, se eu não tenho segurança na escola, quando a polícia precisa ir para a escola para garantir segurança, é porque ela falhou miseravelmente onde ela tinha que atuar. Se eu pego essas regiões, são regiões, inclusive, que você tem um número ínfimo de policiais atuando lá. Você não tem ronda nessas localidades. Grande parte dos policiais são concentrados nas áreas nobres de Brasília. É aí que você tem muito mais ronda, esse tipo de coisa. Então, você não tem regularmente, né, nessas áreas. E aí, quando aconteceu que o Rafael Parente, que tinha feito os combinados, né, que tem a sua parcela de culpa nesse processo, que tinha feito os combinados, que ele tinha combinado que no debate feito lá, que aquilo que ia implementar, que ia respeitar aquilo que estava colocado na Lei de Gestão Democrática em relação ao processo de escolha. Se a comunidade decidisse que não, ele respeitaria a decisão da comunidade. Quando saiu o resultado, o governador Ibanez disse que não ia respeitar, não, porque, afinal de contas, a comunidade era só consultiva. Não sei quando é que ele tirou isso. Mas a comunidade era só consultiva. Daí o Rafael Parente quis, né, prevalecer a palavra que ele tinha dado. E aí foi quando saiu e entrou, ficou acumulando a função o então secretário do Trabalho, que também ficou com a Secretaria da Educação, que falou com o governador Ibanez para ele tentar mediar. O juiz não bateu o pé na decisão tomada pela comunidade. O CEF o CEF 407, né? O CEF 400 de Samambaia não bateu o pé tanto quanto o GISNO. A lógica do então secretário foi dizer, olha, vamos deixar o GISNO como experiência, né? Já que eles não querem, tal, a gente observa. E, né, apazigou, e o GISNO ficou sem a militarização e o CEF 407 de Samambaia foi militarizado. No GISNO, nós tivemos audiência pública no GISNO. Teve debate. O diretor do GISNO, à época, ele respondeu um PAD, porque a secretaria disse que ele estava utilizando o tempo dos estudantes para fazer atividade que não era pedagógica. Qual era a atividade? Fez debate com os estudantes sobre a militarização. Ele disse que aquilo não era pedagógico, então teve que responder PAD por conta disso. Teve audiência pública com a participação de comandantes, com a Secretaria da Educação, com o Simpro, com deputados distritais. Eu participei da mesa, então teve todo um debate em relação a isso. No final das contas, na votação, o GISNO não passou a militarização no GISNO, o que significa que não possa voltar esse processo. Então, essas questões todas estão colocadas. E aí, já dialogando com a sua questão, Andréia, quando você fala assim, olha, como é que a militarização fere a Lei de Gestão Democrática? Na verdade, a militarização vai ferir qualquer processo, né? A polícia tem a área de segurança, quer dizer, segurança é um direito social, assim como a educação, está lá no nosso artigo 206. Existem os profissionais específicos para a área de segurança, assim como tem os profissionais para a área de educação. A educação tem os seus princípios, o militarismo tem os seus princípios, que são princípios diametralmente opostos. O governo Bolsonaro baixou um decreto em 2019, alterando o decreto que rege a polícia militar. E lá ele vai dizer, em um dos espaços que a polícia pode atuar é na escola. Ele altera e coloca isso, mas sequer diz em que a polícia pode atuar dentro da escola. De qualquer forma, não combinaram com o lado de cá, porque as leis específicas da educação não só não prevê a presença da polícia, como ela diz quem pode atuar dentro da escola. No caso da gestão, a Lei Diretriz e Base vai estabelecer que quem pode atuar são professores que têm formação na área de educação, que têm pós-graduação na área de gestão, planejamento, administração e que tenha experiência na docência. É isso que a Lei Diretriz e Bases diz. Quando você olha os princípios do militarismo, que tem lá a questão da hierarquia, da disciplina, do não debate,
tem lá um conjunto de princípios para o militarismo, que rege a atuação da polícia, né, das forças. Que você olha os princípios da educação, eles são o oposto. Eu diria que a pedagogia da escola no quartel seria mais efetiva do que seria melhor para a nossa sociedade, para a própria polícia, do que a pedagogia do quartel na escola. Mas, enfim, então, quando você vai olhar os princípios da igualdade de acesso e permanência, que é o primeiro princípio da nossa Constituição, ele fere. O princípio de gestão democrática, de respeito ao direito de ensinar e aprender. Aí, se a gente pega os pareceres dos diferentes ministérios públicos, né, sobre essa questão, tem lá elencado um conjunto de elementos que ferem diametralmente a Constituição, a lei, a gestão democrática, os princípios constitucionais em relação à questão da polícia. Então, não há compatibilidade entre a educação, os processos de gestão da educação e os processos da escola. Quando a gente pega as normativas miúdas, né, como os regimentos, a escola ela faz parte de uma rede. Quando ela é militarizada, ela vai ter um regimento específico. Ela deixa de seguir o mesmo regimento da rede, né? Então, ela vai ter um regimento com aspectos do regimento das escolas como um todo, acrescido dos aspectos do militarismo e as suas regras específicas, né? Então, tem sempre um debate que as pessoas falam assim, olha, a Lei Diretriz e Base só fala sobre os colégios militares. Não, a Lei Diretriz e Base não fala sobre colégios militares. O único artigo da Lei Diretriz e Base que fala sobre os militares vai falar sobre o ensino de militares. As escolas de educação básica do Exército, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, não são escolas de formação de militares. São escolas de formação de dependentes de militares. São civis, são crianças, jovens e adolescentes. Todo o regimento que você pega, inclusive dos colégios do Exército, vão dizer que ele precisa seguir as leis nacionais da educação e aspectos dos regimentos das polícias militares. Nenhum deles diz que eles não têm que seguir a lei, a LDB ou as leis específicas da educação, porque não existe. Estamos falando de ensino de militares. O que é ensino de militar? Escola de agulhas negras, ou seja, aquilo que é específico para a formação de militares que são profissionais. Crianças e adolescentes, seja em colégios militares, escolas públicas ou privadas, seguem as leis de educação nacional. Então, nós não temos nenhuma base legal em âmbito nacional, nem na Constituição, Plano Nacional, Lei Diretriz e Base, que permita que os profissionais da segurança atuem como gestores da escola. Eles podem ser acionados como precisam ser acionados em qualquer lugar, se tiver dentro da escola caso de polícia. Casos de educação, aquilo que tem a ver com o processo, é questão de profissionais da educação e não de profissionais da área de segurança. A polícia tem que ter a sua importância. A polícia deve ser insumo de qualidade para a segurança, mas a polícia não pode ser insumo de qualidade para a educação, porque ela não tem formação para isso, ela não foi criada para isso. Então, nós não temos nada nesse processo de militarização que não fira a lei de gestão democrática. Então, não é como ela pode ferir, em que ela fere. Ela fere em absolutamente tudo, né? Não há nada, a não ser aquela nota técnica esdrúxula dos promotores da Proeduc anterior, que felizmente não estão mais, das promotoras, né? Que felizmente não estão mais lá, mas elas deram parecer de legalidade para homeschooling, para militarização, tudo aquilo que era anti-educação, eles deram parecer de legalidade. Mas, tirando isso, grande parte das promotorias específicas da educação tem dito que a polícia na escola não é um caminho viável, né? Então, a gente tem aí vários casos no Brasil, inclusive a gente vai ter, no dia 6 de julho, uma live discutindo sobre a militarização que está na mídia. Por que a gente está falando o que está na mídia? Porque são as denúncias, né, que tem das várias escolas militarizadas no país, dos vários casos, em todos os estados da federação em que nós temos
escolas militarizadas, e hoje nós só não temos no estado de Sergipe, o que não significa muita coisa, inclusive, porque os vulneráveis de Sergipe. Um dia a gente discute sobre essa questão também, né? Por exemplo, a gente vai ter as unidades socioeducação em Sergipe, em que, né, de 100 adolescentes que saem de lá, em menos de 60 dias, 90% foram executados. Né? Então, são dados que assim, você não precisa nem ter escola militarizada em Sergipe para que a polícia faça o que está fazendo. Né? Um caso que veio na mídia e foi do Genivaldo, mas aquele foi o que veio na mídia. A ação da polícia lá, diariamente, vai mais ou menos naquele mesmo sentido. Então, Andréia, não há possibilidade de legalidade de não ferir a lei da gestão democrática ou qualquer lei educacional que nós tenhamos no Brasil atualmente quando militarizamos as escolas. É isso mesmo, Catarina. Inclusive, o artigo 205 da Constituição Federal, né, que prevê as 3 finalidades para a educação pública: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, realmente, a militarização, ela fere legalmente a Constituição, a LDB, a Lei de Gestão Democrática. Obrigada, Catarina, pelas suas respostas. Eu acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento, mas antes eu vou ler aqui os comentários que apareceram no chat e mais uma pergunta para o Tiago, da Raquel. Então, eu vou ler aqui a Carla Beatriz, ela é aluna do estágio 2, da professora Rosana, ela está dando parabéns aos expositores, está dizendo que a temática é muito relevante. A Kissi diz que o diálogo é extremamente importante, pois há uma parcela significativa da sociedade encantada com a possível resolução dos problemas que de fato existem nas escolas com a militarização. Aqui em Santa Catarina, a Raquel diz, tivemos algumas escolas militarizadas. Muitas famílias acham que funciona como as escolas militares, mas sabemos que é muito diferente. E ela diz mais, desde a valorização dos professores, investimento nos estudantes e processo pedagógico, muito perigoso e estratégico por parte desse desgoverno. E aí ela faz a seguinte pergunta, que é o seguinte: qual o conhecimento pedagógico desse tutor? Para o professor Tiago. E aí eu vou ler aqui os comentários da Kissi e da Carla para a gente ir para o encerramento. A Kissi diz, há uma tentativa constante de diferentes grupos não advindos da educação em intervir e atuar na educação. A Carla diz mais, fala potente da professora Catarina, parabéns. A Leilane diz, obrigada pelas respostas e pelos esclarecimentos. E a Kissi diz o seguinte, profissionais da educação são culpabilizados pelos problemas que de fato estão presentes na educação. Ignora-se o sucateamento e uma série de problemas sociais. O remédio apresentado não é a solução. E por fim finaliza, que privilégio ouvi-los. Gente, então antes de passar para vocês, eu quero dizer, como a Kissi, que realmente é um privilégio ouvi-los, um privilégio tê-los aqui conosco, convidar a todos que estão nos ouvindo para os próximos seminários do PAD, logo divulgaremos as datas e convidaremos a todos. Passo a palavra para vocês, que já podem aí encaminhar com a fala de encerramento. Vamos lá então, né? A Raquel, né, Andréia, pergunta qual conhecimento pedagógico deve ter esse tutor. Eu usei até a expressão tutor, fazendo uma provocação, mas assim, no sentido de que o preceptor ou o tutor é um resgate bem da época da Idade Média ou da educação jesuítica que era oferecida aqui para as elites coloniais, da educação domiciliar. Porque, veja só, eu poderia dar essa resposta sob 2 pontos de vista. O princípio político legalista e o princípio acadêmico epistemológico. A gente não pode abrir mão nem de uma coisa nem de outra para nós formarmos professores e professoras na licenciatura. Porque o conhecimento prescrito, o conhecimento da formação inicial devem ser o carro-chefe a ser defendido por nós que trabalhamos na universidade. Com isso, eu não estou dizendo, como defende lá o Maurice Tardif, lá nos saberes experienciais, lá para o Canadá, que para eles são um dos mais importantes, eu não estou dizendo que o saber da experiência não é importante. Também, mas para o nosso país, sobretudo, o saber da formação inicial é fundamental. Então, se a gente for no artigo 62 da LDB, a formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidade e instituto superior de educação. Não tem nenhum artigo da LDB que diz qual é a formação exigida para atuar como tutor docente ou responsável pela educação na homeschooling. Não há. A minha resposta como curriculista
Da parte pedagógica, didática e epistemológica, eu poderia aqui utilizar o Michael Young, quando ele faz a relação do conhecimento poderoso e o conhecimento dos poderosos. O conhecimento dos poderosos, o desejo de quem quer que a homeschooling seja aprovado, é que seja qualquer conhecimento a ser trabalhado na educação domiciliar. E não um conhecimento de alto nível, não um conhecimento poderoso, não um conhecimento científico, cultural acumulado pela humanidade, mas, sobretudo, o conhecimento da diversidade, para a diversidade. O espaço adequado, o espaço ideal, o espaço profícuo para o estudante, a estudante, o jovem ter acesso ao contraditório, às ideias contrárias, ainda é o espaço da escola e da escola pública. É isso que a gente não pode abrir mão, tá? Então, eu vou encaminhando, encerrando, agradecendo demais aqui quem estava nos bastidores, aqui a professora Ana Sheila, que estava conosco, o Leonardo, nosso técnico aqui, que sem os técnicos a gente não é nada, absolutamente nada. Mas, assim, a condução extremamente qualificada e carinhosa e muito contundente da professora Andréia, e a fala potente, vou usar a expressão que eu usar, da Catarina, né, também. Muito obrigado, pessoal. Espero ter contribuído. Contribuiu e muito, como sempre, né, Thiago? Imagina, a gente vai juntar esses departamentos para a gente fazer bons debates, viu? Tem que ser faculdade de educação na veia. Inclusive, construir outras perspectivas de faculdade de educação, né? Gente, bom, primeiro, inevitavelmente, né, eu tenho que agradecer a participação do Thiago, a toda a equipe. O Leonardo, que está aí desde o ano passado no curso Educadores e Educadoras, sempre com a gente, de uma forma tão carinhosa, competente, né? Quer dizer, que não basta você ter competência, né? Essa disponibilidade para trabalhar com a gente também é super importante. E trazendo, Andréia e Thiago, alguns elementos das coisas do que vocês já trouxeram aqui. Primeiro, pegando o comentário do chat sobre a questão das escolas militares e militarizadas. Em que pese a gente está falando de escolas diferentes, em outras condições, a ideia que se vende da escola militar, o processo termina sendo encaminhado para ir para o mesmo lugar. Porque você começa, de alguma forma, a selecionar quem vai ficar nessa escola. Então, veja, por exemplo, que nós temos, no processo de militarização das escolas na Bahia, das escolas municipais na Bahia, a Bahia é hoje o estado que tem o maior número de escolas municipais militarizadas. A gente deve ter cerca de 100 escolas militarizadas na Bahia, mais de 90% certamente escolas municipais. O termo de cooperação que assina, que a polícia, que o prefeito, né, assina com a polícia militar, e o termo de cooperação é colocado pela polícia, vai dizer, no seu artigo 1º, que a escola não poderá ter, nessa escola não pode ter estudante com distorção e idade séria. Qual é a escola pública nesse país, seja nas capitais ou no interior, que não tem distorção e idade séria? Se eu tenho uma escola sem distorção e idade séria, eu estou escolhendo que estudante vai para ela. Eu estou escolhendo, por exemplo, que eu não posso ter estudantes com... pegar os dados do censo do INEP, a gente vai olhar lá a distorção e idade séria praticamente em todas as séries e isso vai num crescente. Que escola é essa? Vai dizer que não tem educação de jovens e adultos. Grande parte das escolas, ao serem militarizadas, fecham as turmas de educação de jovens e adultos. E quando permanece, essa parte não é militarizada. E tem motivo para isso. E muitos motivos para que isso aconteça. Então, na verdade, quando você militariza, você pega uma escola pública e vai selecionando quem permanece. E não, por um acaso, eu estou falando que vai ferir o princípio primeiro da Constituição, do artigo 206, que é a igualdade de acesso e permanência. Essas escolas, via de regra, são os melhores prédios, são reformados e são privilegiados em todos os programas que o governo cria. Inclusive no programa, no PIBID,
tinha lá a obrigatoriedade, que foi no edital anterior, a obrigatoriedade que tivesse escolas militarizadas, fazendo parte desse pedido. Então, veja como é que esse processo, já além de ter mais profissionais dentro da escola, mesmo que sejam profissionais da área de segurança, tem mais profissionais. Há uma exigência de que não falte professor nunca nessas escolas. Então, por que eu garanto? Lá na Bahia, a exigência é que tenha uma reforma na escola e a polícia vai lá averiguar se a reforma está a contento. Por que eu garanto essas condições diferenciadas nessas escolas e nas demais não? Se eu pegar nosso vizinho aqui, o estado de Goiás, que é o estado pioneiro no processo de militarização no Brasil, nós vamos olhar, e vocês podem pegar as fotos, joguem no Google e peguem as fotos, por exemplo, do Colégio Hugo de Carvalho Ramos. Você vai olhar e vai ver assim, não, esses adolescentes aqui não são os adolescentes das escolas públicas. Tem engarrafamento na porta das escolas, de pais e mães indo buscar estudantes. Qual escola pública tem esse engarrafamento? Ou seja, eu mudei o público. É uma escola branca, com outra característica, com estudantes com outro nível de renda. Eu, como morei, trabalhei em Goiânia, conheço bem o espaço que eu estou falando. A gente tem no Madre Germana, é periferia da periferia de Goiânia. Nós temos uma escola no Madre Germana que foi militarizada, que hoje tem menos de 25% de estudantes oriundos da comunidade. Quem são os estudantes que estão nessa escola? Então, é aquilo que eu falei, vulneráveis, a polícia mata. A polícia não quer os vulneráveis. Então, essa escola, que são escolas ditas que vão ser militarizadas da periferia para garantir segurança, porque tem violência, isso, os estudantes dessa localidade não ficam. Se vocês querem saber a quantidade de estudantes que tinham e que permanece, não precisa nem olhar na escola militarizada. Olhe nas escolas ao redor, próximas, para saber a quantidade de estudantes que eles receberam advindos dessas escolas e qual a razão para que eles tenham saído da escola. Geralmente, não se adequaram ao projeto. Então, se você pega o SED, da estrutural, olha as escolas do Guará, olha as escolas do Riacho Fundo 2, elas recebem diuturnamente estudantes do SED 1 exatamente por essas questões. E a polícia entrega mesmo a transferência sem nenhum problema. E o pior é vermos os nossos colegas professores, diretores pedagógicos dessas escolas, justificando isso com esse discurso. Isso é mais estarrecedor. A gente precisa debater a quantidade de professores que são favoráveis à permanência da polícia na escola. A gente precisa debater cada matéria que sai no jornal, e quando teve os casos da estrutural, eu dei uma entrevista para o DF-TV, que resolveram passar de manhã, à tarde e à noite. Cada horário que a matéria ia pro ar, eu não assisto televisão, não sei exatamente. Eu vou sabendo o horário que ela foi para o ar, porque imediatamente eu começo a receber as mensagens dos policiais no direct do Insta, né? E qual era o discurso? Qual escola de periferia é uma escola segura? Eu já estou dizendo qual é o perfil que eu estou entendendo que está na periferia. Eles vão dizer assim, a escola não é lugar de polícia, não é? É lugar de quê? De bandido, transvestido, de aluno? Eu disse, não, a escola é lugar de criança, adolescente, jovens, adultos. É lugar dos sujeitos do direito à educação, dos profissionais da educação. A escola é lugar deles. E se tiver algo que a polícia precise fazer na escola, a gestão da escola pode acionar a polícia. Mas a escola, quando eu estou dizendo que a escola não é lugar de polícia, porque quando a escola for lugar de polícia, alguma coisa está muito errada dentro da escola. Se nós pegarmos, né, eu estava lendo um artigo na quinta-feira, no voo, sobre a militarização nos Estados Unidos. E a gente tem processo de militarização nos Estados Unidos, mas mais do que e tem características específicas diferentes das nossas, mas também estão voltadas para afro-americanos, latinos, para essas escolas que atendem os negros. E aí, além da militarização lá, nós temos a presença maciça de polícia na escola, e a cada novo atentado que tem nas escolas, cresce o debate de mais polícia na escola. Em contrapartida, a gente tem vários condados em que os conselhos de escola
estão voltando para tirar a polícia na escola. E aí lá tem um elemento. Nos Estados Unidos, crianças de 5 anos serão autuadas, algemadas, colocadas num camburão, levadas para a delegacia, e essa autuação vai permanecer na ficha desses estudantes enquanto vida eles tiverem. O que vai impactar, inclusive, em qualquer coisa que eles queiram fazer depois disso. Então, são essas. E quando a gente vai olhar as características do que nós temos aqui, a lógica de criminalizar quem está dentro da escola é também muito grande. E quem é que eu vou criminalizar? O mesmo público, com muitas características, né? Então, a gente vai olhando esses elementos. Então, quando uma comunidade, quando essa parcela da comunidade faz essa autodeclaração de que a polícia precisa ir para dentro da escola, ela está dizendo de que, em alguma forma, que os seus filhos e filhas são esses bandidos que a polícia está dizendo que está lá dentro. Quando um professor vota que a polícia precisa ir para dentro da escola, ele está fazendo uma autodeclaração da sua incompetência para lidar com o processo educativo, gente. Se eu estou dizendo que a polícia vai gerir, cuidar melhor da escola do que nós, professores, eu estou declarando minha incompetência para fazer o papel, para desempenhar o papel para o qual eu tive formação, para o qual eu fiz concurso e estou dentro de uma escola. Alguma coisa está errada e a gente precisa debater essa questão em relação a essa parcela de professores. Como é que eles estão olhando os nossos estudantes? Eles também entendem, assim como a polícia, que a periferia é lugar de criminosos, de bandidos, e por isso, dentro das nós não temos estudantes dentro da escola e sim bandidos? A gente precisa começar a refletir e a debater sobre isso, trazer isso para os nossos cursos de formação, seja inicial ou continuada, e entender qual é o nosso papel enquanto formadores, de formadores ou de professores, no debate dessa questão. Via de regra, eu acho que nós, sociedade, não olhamos ou não nos importamos com, ou não percebemos a gravidade do que é esse processo de militarização, de hipermilitarização da sociedade e, especialmente, da escola. E quais são os desdobramentos que nós teremos. No mais, queria convidar todas as pessoas para continuar acompanhando a ação, os nossos seminários, agradecer a elegantíssima Andréa Lacê pela condução, Tiago nos grupos, a Dani é a delicada, a Andréa é a educada e eu sou a ogra. Pior é que eu nem ligo, eles que lutem, né? Então, essa pessoa delicadinha, educadinha, é a Andréa, né? Eu sou essa coisa espalhafatosa. Mas é isso, gente, agradecer todo esse processo, agradecer a quem está nos acompanhando, os nossos colegas de departamento, de universidade, as pessoas que estão fora do Distrito Federal estão acompanhando. A gente tem feito questão de manter os seminários remoto, ou pelo menos, né, quando a gente avançar aí de forma híbrida, porque nós vimos, por exemplo, no processo da pandemia e no seminário que nós fizemos de educadores e educadoras, que nós alcançamos pessoas inscritas, né, no curso em todos os estados da federação. Nós tivemos mais de 500 participantes no curso Educadores e Educadoras, pessoas de todo o país, coisa que se nós tivéssemos feito esse projeto de extensão de forma presencial, nós não conseguiríamos. Sem falar que está lá salvo no canal da FE, para que as pessoas assistam a qualquer momento. Hoje ainda nós não conseguimos fazer um seminário inclusivo, mas nós estamos lutando, né, muito, batalhando muito para isso. E só agradecer todo aí o apoio da faculdade, do departamento, dos nossos colegas da Faculdade de Educação e do departamento, e parabenizar e agradecer o Tiago pela sua potentíssima fala e por trazer elementos tão importantes para a gente debater a questão da educação domiciliar. Obrigada, Tiago, você aceitou o convite de imediato, nosso convite imediato, e é muito legal a gente estar desenvolvendo essa interação na Faculdade de Educação interdepartamental, que eu acho que só vai favorecer o crescimento da própria Faculdade de Educação e, consequentemente, da formação que nós vamos oferecer para os nossos estudantes.
Obrigada, Catarina. Obrigada, Tiago, mais uma vez. Obrigada à Faculdade de Educação, ao Leonardo, à equipe técnica. Obrigada à Ana Sheila e à Ana Maria, que estão junto conosco na organização desses seminários. Esperamos vocês que estão aí nos assistindo para os próximos. Enviaremos convites e sintam-se desde já convidados para os nossos eventos. Gente, um abraço e até a próxima.